Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e vamos seguir aí na Unicentro. A proposta é sobre a violência contra crianças e adolescentes e vamos seguir aí para correção. Seguimos, vamos lá. A filha colocou como título o seguinte: Pedagogia da crueldade. Pedagogia da crueldade. Medo, choro, pânico, maltrato, maus tratos, né? Eu acho que ficaria melhor. Maus tratos e ferimento. Essas palavras são semanticamente diferentes, mas exemplificam uma triste realidade: a violência contra as crianças e os adolescentes no Brasil. Nesse sentido, essa educação mascarada de crueldade vela uma conjuntura violenta e acentua as relações disfuncionais. Essa educação mascarada de crueldade deixa, né, evidente, eu acho que ficaria melhor, deixa evidente uma conjuntura violenta e acentua as relações disfuncionais, né? Aqui eu acho que você poderia ter feito assim, ó. Você poderia ter feito assim, ó. Palavras distintas semanticamente, mas próximas da triste realidade vivida por crianças, entendeu? Acho que é interessante você fazer assim, que elas são distintas semanticamente, mas que elas são muito próximas quando se fala, né, na violência contra crianças e adolescentes. Tudo bem? Cuidado aqui com o problema de concordância, né? Cuidado com o problema. Essa educação vela e acentua. Em uma primeira análise, fica evidente que essas ações desumanas são determinadas culturalmente como sinônimo de educação. Desse modo, as medidas educativas expressam-se na forma de violência física, psicológica e verbal, assimiladas, sobretudo, como algo banal, o que contribui, né, ficaria melhor, o que contribui para a estruturação da violência simbólica, conceito desenvolvido por Bourdieu. Com isso, atitudes maléficas socialmente tornam-se naturalizadas, e aí aqui você poderia colocar, ó, e recorrentes. Tudo bem? É... Aqui, ó, você poderia ter colocado, ó, desse modo, as medidas educativas, como se fosse isso mesmo, né? Como se elas fossem realmente medidas educativas, expressam-se na forma de violência física e verbal, né? Contribuindo para a estruturação da violência simbólica, conceito desenvolvido por Bourdieu e que torna essas atitudes maléficas naturalizadas. Tudo bem? Ademais, cerca de 70% dos casos de violência contra os infantes ocorrem principalmente no ambiente intrafamiliar, como afirmam os dados dos direitos humanos. Dessa forma, os cenários como o ocorrido na pandemia da Covid, urgência humanitária para combater o coronavírus, ressalta a vulnerabilidade dos menores de idade, visto que grande parcela dos crimes não foram notificados pela equipe pedagógica, pois as escolas estavam fechadas no auge pandêmico. Nesse viés, a subnotificação é um grande empecilho para o enfrentamento dessa problemática brasileira. Aqui eu achei que você se perdeu um pouco na argumentação, especialmente porque você falou mais aí da Covid, tudo bem? E aí você poderia ter falado assim, ó, cerca de 70% dos casos de violência contra os infantes ocorrem principalmente no ambiente intrafamiliar, como de acordo com, né, de acordo com dados, né, dos direitos humanos. Dessa forma, olha só como que você poderia ter feito, ó. Dessa forma, as denúncias são escassas. Não, escassas não. Desse modo, as denúncias não ocorrem de maneira
efetiva, pois os criminosos se utilizam do ambiente familiar para esconder os crimes. E isso foi potencializado durante a pandemia da Covid, em que os casos de subnotificação bateram recordes, piriri, pororó, pururu. O que eu quero que você veja? Mais importante do que dar ênfase à questão da Covid, mais importante do que ficar falando sobre a Covid, ou sobre os problemas relacionados a ela, ou sobre essa subnotificação, enfim, você deu ênfase ao quê? Você deu ênfase a essa questão de que os criminosos usam o espaço da casa para continuar perpetuando o crime. Entendeu? Então é nesse sentido que eu quero que você organize a sua redação, que você estruture a sua argumentação. O foco deve ser sempre no argumento. Você vai ter que me convencer de que esse problema é um problema sério, de que esse problema é recorrente sempre, e não apenas no período pandêmico, tá? Depreende-se, portanto, a violação dos direitos sociais dos jovens diante dessa calamidade. Tal situação somente será rompida com o estímulo à denúncia e à ruptura com o ambiente opressor. Somente assim, crianças e adolescentes, né, a criança e o adolescente poderão, com concordância, crescer livre e seguros, né, das inúmeras formas de violência. Fechou. Senti um pouco falta aí da retomada do seu título no texto, né? O ideal era você pelo menos ter mencionado aí essa pedagogia da crueldade na sua redação, para deixar bem amarradinho, para deixar bem marcadinho aí no texto, tudo bem? Então vamos lá, tô muito feliz aí com você tá melhorando muito, tem apenas cuidado em alguns aspectos de concordância, tudo bem? Vamos lá então? Vamos, né? Bora! Bora, minha filha! Escrever redação.